Foi a ideia da gente agora olhar relações de dispersão. A gente olhou em vários casos e trabalhou, sobretudo, o caso com anisotropia, porque é um caso interessante que vem sendo discutido na literatura, né? Quer dizer, esse modelo de QED anisotrópico que nós colocamos aí com um V0, né? Vamos dizer, um parâmetro V0 na equação de Faraday de Ampère-Maxwell, e o campo V e o vetor V que está presente tanto na equação de Gauss do campo elétrico quanto na equação de Ampère-Maxwell do campo magnético. Esse é o que a gente chama de eletrodinâmica anisotrópica. Esse modelo é conhecido na literatura como o modelo de Carroll-Field-Jacquier, né? Carroll, estou colocando assim porque é como vocês podem muitas vezes encontrar ele com referência na literatura. Carroll-Field-Jacquier. Então, esse modelo aqui, Carroll-Field-Jacquier, ele é um modelo, então, que nós usamos para trabalhar as relações de dispersão, no caso que a gente chama de eletrodinâmica com anisotropia. É um modelo chamado Carroll-Field-Jacquier. Ele foi estudado pela primeira vez em 1990 e vem sendo estudado na literatura hoje nesse tema, né, nesse tópico que a gente chama de modelos com violação da simetria de Lorentz. Modelos, né, com violação. É como eles são conhecidos na literatura. Então, quem quiser ter referências... Só o trabalho dos campos amigos também. Os campos amigos. E aí, nesse modelo aqui, quem quiser ter assim, uma ideia mais ampla de como o campo vem evoluindo, tem muita pesquisa ainda sobre isso, vamos dizer assim, o nome líder da área é o nome do Alan Kosteletsky. Alan Kosteletsky, ele é da Universidade de Indiana, né? Bloomington, e é o grupo do Kosteletsky, que é o grupo que leva essa questão mais à frente. Aqui no Brasil a gente tem grupos que trabalham sobre isso. Aqui no Brasil o grupo que leva isso mais à frente é o grupo do Maranhão, a Federal do Maranhão. Aqui no CBTF nós trabalhamos também com isso. Mas essa área aqui, que é violação da simetria de Lorentz, o Kosteletsky criou uma categoria de modelos baseados na violação da simetria de Lorentz, que é chamado Standard Model Extension. O Jacquier se aposentou, agora o Jacquier está só assim fazendo trabalho assim, mais de historicização do desenvolvimento da teoria de Young-Mills. Ele está fazendo mais palestras assim, mais assim, nível de divulgação, já não está mais trabalhando ativamente. Mas ele trabalhou muito. Trabalhou, Carroll-Field-Jacquier, lá o modelo dele. Que é o nome dele, então lá, Carroll-Field-Jacquier. Aqui é Jacquier. Ele é o cara. Ele não é Nobel por quê? Não, Jacquier não é Nobel, não. Ah, não é Nobel. Não. Jacquier, Carroll-Field-Jacquier. Então, esse modelo aqui, essa classe de modelos, é conhecido na literatura como SME, que é Standard Model Extension. Então, nós trabalhamos esses modelos, depois tem outras formas de modelo padrão estendido, que não é só com esse vetor, com tensor. Então, o Kosteletsky fez uma grande variedade de modelos, o pessoal do Maranhão trabalha nisso, nós aqui trabalhamos nisso, tem gente no Chile trabalhando nisso, na Paraíba também, e tem alguns grupos trabalhando com essa classe de modelos, e nós usamos um caso particular, que é um modelo de violação da simetria de Lorentz, através do V0 e do V, para estudar a relação de dispersão num caso menos conhecido, menos óbvio, né? Bom, só isso. Agora, vamos começar a trabalhar com outra categoria de modelos, que é modelos não lineares. Eu acho que isso é importante, porque como se tira a relação de dispersão de modelos não lineares, né? A gente vai precisar sempre levar em conta a noção de um campo eletromagnético de fundo. Então, vamos colocar. Depois pergunto, esses modelos eles têm forma autointeligentes? Nesses modelos aqui, não. Esses modelos são modelo padrão, extensão do modelo padrão, mas sem mexer no caráter abeliano da eletrodinâmica e sem ter alta interação de força. Sem alta interação de força. Sem alta interação de força. Então, vamos pegar um modelo não linear. Os modelos não lineares, né, eles são categorizados da seguinte maneira. Nós construímos duas categorias de
invariante? O invariante que a gente chama de F, que a gente define dessa forma, menos 1/4 de F mini ao quadrado, F mini, e tem um outro invariante, né, que é 1/4 de F mini, F dual mini. Então, lembrando aqui, né, que F0i nos dá a componente do campo elétrico e o Fij nos dá menos epsilon i jk, componente K do campo magnético, né? Esses BDDAs aqui, esse F mini funciona assim. Isso aqui é menos 1/4, né? No F0i, F0 então aparece duas vezes, e depois menos 1/4 do Fij. Abrindo os índices, né? Espaço temporal, fica temporal, espacial, temporal, espacial, espacial, temporal, espacial, temporal, espacial, 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 espacial. Só que os dois primeiros se juntam, dá um fator 2, por causa da grande simetria do F, né? Então esse cara aqui desce, fica com sinal mais. E esses dois índices espaciais aqui descem sem problema. Então isso aqui vai ficar no meio do E2, e esse termo aqui fica menos 1/4. Aí vai ficar epsilon i jkbk, epsilon i jlbr. Isso aqui vai dar um fator 2 e vai dar então menos o meio de br de b ao quadrado. Então esse invariante aqui, ele é para nós um meio de A2 menos B2. Então isso aqui é um invariante relativístico, um meio de A2 menos B2. Aqui a gente fez essa substituição. Aqui a gente botou menos epsilon i jk bk. E aqui a gente botou menos epsilon i jk, epsilon i jl br. Então os dois menos se cancelam, aí epsilon i jk contraído com epsilon i jl, das 2 delta de kl, ou 2 cancelam com esse 4 aqui, dá o fator meio, e fica bk pl com delta de kl para kb ao quadrado. Então é um meio de A2 menos B2, só para lembrar isso aqui. E esse invariante aqui é menos 1/4 de F. Então vamos pegar agora o nosso bloco. Quem é o F til 0i? Então, dá para o F til. Lembrar quem é o nosso F til mini. Então, o F til mini, né, por definição, é a definição dual, é epsilon mi k. Lambda F k. Então, fazer o contrário. F til mini, epsilon mi, a lambda F k. Só para lembrar. Então, quem vai ser o F til 0i? Vai ser o meio epsilon 0i. Como aqui já tem o zero, esses dois índices só podem ser espaciais. Vai ficar jk, Fjk. Não tem outra possibilidade. Epsilon 0 e jk em cima, nós sabemos que é o epsilon euclidiano, é o epsilon de Lev-Dirichlet verdadeiro, epsilon de jk. Isso aqui vale mais um. E aqui o fjk. Mas quem é fjk? É epsilon jkl br. Aí, epsilon e jk l, epsilon, faz isso aqui, vai dar 2 vezes delta de I. Então, a contração dos índices do Lev-Dirichlet. O 2 cancela com 2, então isso aqui vai dar um F til 0 em cima, vai dar 2 cancela com 2, vai ficar DI. Agora, o F til 0 em cima é menos o F til 0 embaixo. Então, o F til 0 embaixo, vou colocar aqui, né? F til 0 embaixo é menos o campo magnético componente I. Mas F til é menos o F til 0 em cima. Então, o que a gente fez aqui? F til 0 em cima é o VI.
Mas FTU 0 em cima é só descer o índice espacial que eu pego aqui, senão só para lembrar. E aí agora vamos fazer quem é o FTU J e J, parte espacial do dual. Então, parte espacial do dual, FTU e J, né? Meio, que é Epsilon e J. E aí aqui fica capa lambda, F capa lambda. Então tem, esses dois índices aqui são espaciais. Então, eu posso pegar um terceiro índice espacial e um temporal, então isso aqui vai poder ser o meio de Epsilon e J capa 0, F capa 0. Depois eu posso pegar esse índice aqui sendo o temporal e esse o espacial, vai ficar mais um meio de Epsilon e J 0 capa, F 0 capa. E depois a última possibilidade é os dois últimos índices serem espaciais, F e J capa L, F capa L. Só que esse cara aqui é 0. O Lev-Divita precisa, porque esses aqui são os índices seriam espaciais. 4 índices espaciais vão de 1 a 3, forçosamente um dos índices vai ser repetido. Então esse Epsilon puramente espacial, no espaço do micróbio é 0. Só sobra isso para a gente. Então, esse cara aqui é igual a aquele, porque 0 capa é capa 0, 0 capa é capa 0. O sinal menos aqui, o sinal menos aqui se compensa. Então esse cara aqui é igual ao anterior, que tira o fator 2. Então isso aqui vai ficar para nós, Epsilon. Trago o 0 para cá, vai ficar 0 e JK. Pego o sinal menos. E aí F capa 0, que é o F0K. Pega outro sinal menos, então isso aqui desaparece. Epsilon 0 e JK é o Epsilon e JK Lev-Divita euclidiano. F0K é o campo elétrico. K, né? Então, F-til. Então, isso aqui fica. Então, F-til e J em cima é o F-til e J embaixo, que desce dois índices espaciais, e por sua vez é o Epsilon e JK. Né? Então, agora fazer isso aqui. Esse produto aqui vai ficar 0i, vai ficar. Então vamos fazer isso. Então vai ficar F0i, F-til 0i. Mais F0, F-til 0, mais F-j, F-til J. Aí lembrar que essas duas posições aqui mudando, eu reproduzo o anterior. Então esse cara aqui dá um fator 2. Né? Então isso aqui vai dar para nós, então isso aqui vai dar para nós 2 vezes. Então, verdade. Então isso aqui, vamos botar os dois para baixo. Então isso aqui deu fator 2. Agora vamos descer esse cara aqui. 0i, aí desce o sinal menos. E esses dois caras aqui eu posso descer sem problema. Agora, F0i embaixo, F0i embaixo é o campo elétrico. Isso aqui fica menos 2 vezes o campo elétrico. É I. E o F-til 0i embaixo é menos o DI. Então isso aqui fica DI. Pegando o outro termo, F-til e J, é isso aqui. Epsilon e J capa, D capa, Epsilon e JL, BR. Isso aqui então dá para nós 2 vezes delta de capa L. Então 2 vezes delta de capa L. Então deixa eu Epsilon e J, esse aqui é menos esse, perdão. FJ, eu errei. FJ é menos menos Epsilon e JK BK. Agora o F-til e J é Epsilon e JK. Mais positivo. Epsilon e JK BK. Então isso aqui estaria dando 2, está tendo um fator JL. Tem um fator tem aqui, que tem
com menos 2, certo? Eu com erro aqui, peraí. F tio 0 embaixo é menos BI. Então, deixa eu ver só se eu não errei. Isso aqui está certo, então eu tenho certeza. Então, F tio 0i vai em D, isso D vai em menos 0. Provavelmente aqui eu devo errar. Deixa eu refazer aqui rapidinho. Isso aqui está dando 0, né? Para dar 0. Fazer aqui rapidinho. F tio 0i, tá assim, F tio 0i. Então, meio de epsilon 0i, JK, FJK. Então, esses três caras, esse tensor aqui é exatamente o Levi-Tivita das três dimensões euclidianas. FJK. FJK é menos epsilon JKL BR. Então, isso aqui dá menos... Embaixo com o medo. Oi? C3. Não, eu não estou abaixando o espaço de incógnito. Esse objeto aqui vale mais 1 quando estiver na permutação cíclica. Então, ele vale exatamente como o Levi-Tivita em euclidiano. 1, 2, 3 vale 1. Aqui 0, 1, 2, 3. Então, tá certinho. Tá? Esse aqui desce aqui. Esse aqui é menos. Então, esse aqui dá. Então, o fator 2 vai ficar menos 2, vai ficar menos BI. Então, tá certo. Então, esse F tio 0i é menos BI. Aqui. Para ver se eu não estou errando aqui. Agora vamos pegar o F tio J em cima. F tio e J em cima. Então tá, F vai 0, vai em B, vai em 0. F tio e J em cima é o meio do epsilon e J. Aí eu vou poder pegar 0K, F 0K, mais K0, K0. Vai dar o fator 2. Só isso. Então, esse cara aqui, eu boto 0 aqui na frente. Não acontece nada. Então, esse cara aqui desce F de JK. E esse cara aqui é o EK. Esse aqui fica epsilon e JK é K. Então, a gente vai o quê? JK é K. Quando eu pegar esse F tio, então eu vou ter F0i, F tio 0i. Duas vezes, mais FJ, F tio e J. F tio e J desce tudo positivo. F0i desce negativo. Então, esse cara aqui é menos 2, esse cara aqui é o campo elétrico RI, e o F tio 0i é menos BI. Acho que não está certo, fica mais 2 aqui. Eu tinha errado na hora de fazer a identificação. Esse aqui é o campo elétrico, esse aqui é menos magnético. Mais aqui. E esse cara aqui fica menos epsilon e JK, e esse aqui fica FJL, né? De novo, está dando problema. Vamos ver alguma besteira. Estou errando, isso é claro. F0i é o campo elétrico, FJ é o campo magnético. Está certo. Tá, então, eu estou pegando F. Vou fazer de novo aí. Me ajuda a achar o erro aí. Estou errando alguma coisa muito simples. É repetido assim. Vou fazer aqui de novo. Tá? Então, vou pegar o dual. Dual F tio 0i. Assim que é o meio, tá lá, F0, 0 e JK, FJK. Então, vai dar duas vezes, não vai dar só isso aqui, 0 JK, JK. Então, esse cara aqui desce, então, esse é mais 1, então isso aqui dá o euclidiano epsilon JK. Esse cara aqui é menos epsilon JK LBR. Então, esse cara aqui vai ficar, então F tio 0 em cima, está me dando menos BI. Mas o F tio 0 em cima é menos o F tio 0 embaixo. O F tio 0 embaixo está errado aqui. O F tio 0 embaixo, esse em cima, está dando menos. O erro estava aqui, eu acho. Mas o F tio 0 em cima é menos o F tio 0 embaixo. Então, F tio 0 embaixo é o DI. Então, F tio 0 embaixo é o DI, que é menos o F tio 0 em cima. Ok. Depois,
Eu acho que o erro estava aqui, eu estava identificando, estava esquecendo de pegar esse cara com sinal menos, FJ, né? Ficava, o F tio 0 de baixo. Acho que o erro era esse, mas vamos fazer o de novo, o outro de baixo, porque justamente a dualidade faz isso. O E vai em B e o B deve ir em menos E. Vamos pegar. Então o F tio 0 e J em cima está certinho. Então agora isso está certinho. O erro estava aqui nesse sinal. Tá bom? Não é mais. E vai em B e B vai em menos E. Agora tá. Então vamos voltar para o nosso dual lá. Um quarto do F em I, F tio I. Vai ficar F0I, F tio 0I. Mais um quarto do F0, F tio 0. Mais um quarto do FJ, F tio e J. É isso que vai fazer. Então agora esse cara aqui desce negativo, 0i, negativo. Esse cara aqui é igual ao outro, porque é só trocar a ordem, 2 vezes. Então esse aqui vai tirar o fator, produzir um fator 2. E esse cara aqui desce e J, os dois são espaciais, ganha 2 sinais. Então agora isso aqui é escalar B. Então o primeiro é E, né? Então primeiro esse aqui é o E e esse aqui é o B. Então isso aqui vai ficar menos o meio de E escalar B. E aí agora, esse cara aqui é menos, então o quarto, esse cara aqui tem um sinal menos, é menos, epsilon, I, J, kappa, dk. E esse aqui é epsilon, I, J, L, E. Então tá lá. Isso aqui dá um fator 2, vai ficar menos o meio, vai ficar B escalar E, ou E escalar B. Vai ficar menos o meio de E escalar B, menos o meio de E escalar B, e vai menos E escalar B. Então a gente pode botar um sinal menos aqui também, e isso aqui dá E escalar B. Depois de errar 3 vezes naquela besteira, a gente chegou nisso. Essa que é a coisa correta. Então, guardar esse quadrinho aqui. Então a gente constrói os modelos não lineares invariantes de gate baseados nesses dois invariantes. São os dois invariantes de Lorentz que a gente pode construir com F mini. Quer dizer, F é... Não precisa, vocês poderiam perguntar, mas por que não constrói F tio mini com F tio mini? Seria, eu faço F com F tio e F tio com F tio. Eu não preciso fazer esse porque isso aqui vai me dar F tio mini. Isso aqui vai me dar 1 meio do dual. Esse aqui é 1 meio do epsilon mini kappa lambda F kappa lambda. Aí o de outro vai dar 1 meio do epsilon mi o sigma F o sigma. Aí quando eu pego epsilon mi kappa lambda com epsilon, mi, o sigma, essas duas contrações aqui, mini com mini, isso aqui me dá um fator, me dá menos 2, e aí vai me dar aqui delta de kappa rho, delta de lambda sigma, menos delta de kappa sigma, delta de lambda rho. Isso aqui é essa contração desses dois índices aqui, com esses dois índices aqui, no espaço unipótico, né? Bom, aí quando eu fizer essa substituição, eu tenho 1 meio dá 1 quarto, com esse menos 2 dá menos 1 meio. E aí esse termo aqui, o kappa rho, o rho vai virar kappa, e o sigma vai virar lambda. Vai ficar F kappa lambda, F kappa lambda, vai ficar o F2. E aí esse segundo termo vai dar um sinal menos 2 aqui. Então vai ficar mais 1. Vai ficar esse termo aqui. Então esse termo aqui vai ficar, tem esse fator mais 2, esse mais 1 quarto vai ficar mais 1 meio. E aí vai ficar aí vai ficar esse cara aqui, F kappa lambda, com F. Aí nesse termo aqui, o rho vira lambda e o sigma vira kappa. Mas F lambda kappa é menos F kappa lambda. Aqui fica um sinal menos.
caminhando dentro, então a gente pega isso aqui menos F2. Então, quer dizer, F tilde dual, F tilde mini ao quadrado, quer dizer, F tilde dual com F tilde dual é a mesma coisa que menos F2. Está aqui, né? Então, por isso que a gente não precisa construir esse. Eu faço F com F com F tilde, mas F tilde com F tilde já reproduz F a menos de um sinal. Então, esse aqui está excluído. Então, esses são realmente os dois invariantes, os dois escalares de Lorentz que a gente pode formar com field strength. São essas três possibilidades que se reduzem a duas. Então, para a gente construir um modelo não linear genérico, a proposta que a gente pode fazer é essa. A gente faz um lagrangiano L, que pode ser, vamos dizer assim, uma função f desse f mais uma função g desse g. Então, vamos dizer assim, que é uma função genérica, né? Agora, essa função f, né, pode ser, no caso de Maxwell, por exemplo, se a gente quiser pegar Maxwell, reproduzir Maxwell. No caso de Maxwell, né, a função f de f é o próprio f, a função identidade. E o g de g igual a zero. Então, no caso de Maxwell, nosso lagrangiano é justamente menos um quarto de f mini, f mini. Então, a gente coloca essa proposta de um lagrangiano. E aí, claro, esse f eu posso pegar, por exemplo, um caso mais geral, poderia, por exemplo, pegar um modelo não linear mais geral, considerando algo assim, f, ou então vamos dizer assim, f de f, por exemplo, poderia ser um f mais um alfa, f2, por exemplo. Então, daria o termo f mini ao quadrado, daria um termo quartil, por exemplo. Poderia pegar o meu g de g, como sendo, por exemplo, G2, beta G2. Daria uma coisa desse tipo assim. Tá certo, poderia, mas a gente pode construir o lagrangiano dessa forma. Então a gente pode ter várias possibilidades. Esse f é uma função qualquer, a não linearidade está aí. Eu posso introduzir termos quárticos, né? Se eu pegar esse caso especial aqui, isso aqui vai ficar Maxwell mais um termo que é f mini ao quadrado, ou seja, 4 f's. Esse termo aqui vai ser quadrado, isso aqui vai ficar E escalar B, E escalar B. Então tem 2 E's e 2 B's, é um termo quartico também. E assim vai. Essa mediana Gornifeld fez, a proposta de Gornifeld era um pouquinho, quer dizer, era um lagrangiano desse tipo, né? Onde Gornifeld pegou o seguinte, o lagrangiano de Gornifeld é algo desse tipo, assim, é uma raiz quadrada de 1 menos f sobre um parâmetro aqui, que a gente chama um parâmetro aqui B2, e aqui um g ao quadrado sobre B4. Mais ou menos essa é a proposta. Porque esse f, por que o Gornifeld não botou g? Porque se ele botar g, ele está colocando um termo que é E escalar B. Mas esse termo aqui viola a paridade. Porque por paridade, E vai em menos E, mas D vai em D. Então esse termo aqui, numa potência ímpar, ele quebra a paridade. Então o Gornifeld quis construir um modelo que não violasse a paridade. Então esse termo aqui é FF. Então esse termo aqui é E2 menos B2, não viola a paridade nunca. Mas o G, como é escalar B, ele viola a paridade. Então ele botou aqui um G2. E aí esse B tem dimensão de F, tem dimensão de quê? De campo elétrico ao quadrado. Então esse B aqui é um objeto que tem dimensão de campo elétrico, de tal maneira que fica campo elétrico ao quadrado, campo elétrico ao quadrado. E aqui fica campo elétrico à quarta sobre campo elétrico à quarta. E aí, depois determina, quer dizer, quando se usa, Gornifeld, mostra-se que o campo elétrico de uma carga pontiforme não é mais infinito na origem. Quem quiser saber mais sobre isso, é só voltar àquele curso que a gente fez nas atividades formativas de 2015. Eu dei um curso foram mais 8 aulas sobre eletrodinâmica não linear, efeitos não lineares no eletromagnetismo, e aí a gente fala do Gornifeld, tá?
Mas é basicamente bornífero, é isso, ele constrói com um F, mas com um G2. Quer dizer, colocar uma potência, se você colocar um lagrangiano que seja linear em G, você tem um termo que é E escalar B. Ou dizer, uma potência ímpar, qualquer potência ímpar que eu colocar aqui, por transformação de paridade, E vai em menos E. Mas B vai em B, e B é pseudo-vetor. Então esse termo aqui pega um sinal menos por transformação de paridade. Então se ele tiver uma potência ímpar, esse termo viola a paridade. Então, em geral, se coloca esse termo a uma potência par. E o Euler-Heisenberg já é só isso aqui. O Euler-Heisenberg tem essa estrutura. É Maxwell, então, menos um quarto de F mini, bota o F aqui. Aí tem um parâmetro aqui, alfa F2, e um parâmetro aqui, beta G2. Então, o Euler-Heisenberg tem F mini aqui ao quadrado, aqui é F mini a quarta, e aqui, ou seja, aqui seria assim, vamos colocar assim, isso aqui é E2 menos B2, isso aqui é o Maxwell tradicional. Aí aqui fica um E2 menos B2 ao quadrado, então potência quártica, e aqui fica um E escalar B. E por que eles não entraram nessa tua camisinha? Nessa linha? É. Porque esse aqui é o modelo padrão. O modelo padrão pressupõe uma eletrodinâmica linear. Então, esse setor aqui abeliano, B mini, ele faz o papel do F mini. Não é exatamente o máximo, mas é a parte abeliana. Você poderia ter, mas eu pudesse fazer o modelo padrão com uma parte aqui tipo bornífero, eu poderia fazer. Mas aí não ia dar eletrodinâmica tradicional. Mas o modelo padrão ele pressupõe Maxwell. Quer dizer, ele é uma teoria para reconstruir Maxwell, por isso que não coloca tempo quântico. Você poderia fazer, vamos fazer um modelo padrão de tal maneira a gente ganhar o bornífero. Você poderia botar aqui alguma coisa como B mini ao quadrado, por exemplo. E por que não pegou? O quê? Por que essa não linearidade não é positiva? Não pegou. Pelo seguinte, quer dizer, desde bornífero, vamos colocar assim. Primeiro, porque se você está pensando numa teoria microscópica, você gostaria de ter alguma coisa renormalizada. Então, bornífero seria não renormalizado. Tá? Não é uma eletrodinâmica renormalizada. Então, você pensa, eu quero construir uma teoria, por exemplo, fundamental, que seja renormalizada. Então, você vai querer construir algo que não seja bornífero para você. Por exemplo, Euler-Heisenberg também é não renormalizável. Então, a ideia é, o que é renormalizável? Vamos dizer, na época que o modelo padrão veio sendo construído, era Young-Mills, eletrodinâmica e Young-Mills. Então, você não quis sair desse padrão, eletrodinâmica e Young-Mills, para não perder a não renormalizabilidade. Você pode, para não perder a renormalizabilidade, você pode pensar, mas efeitos não lineares são importantes. A gente então sabe que talvez o modelo padrão seja justamente um modelo assim, efetivo a baixas energias, porque ele, por exemplo, não incorpora efeitos não lineares do eletromagnetismo. A não linearidade do modelo padrão está no setor de Young-Mills, no setor de SO2 e no setor de QCD. O setor abeliano é linear. Então, mas agora você fala, mas também por quê? Quando até você só começou a pensar mais seriamente em efeitos não lineares do eletromagnetismo, voltou a pensar sobre isso mais recentemente. Agora tem os experimentos que medem não linear, o PVLS, o polarização do fato do laser. Então, esse experimento agora está sendo feito, vem sendo feito há alguns anos para detectar efeitos não lineares. O BMV, esse aqui é em Pádua, Esse aqui é em Pádua. Esse aqui é em Toulouse. Tem o LSW. Eu acho que é em Google. Isso. São os modelos. Esse colisor de fótons. Oi? E o colisor de fótons, que elas chamam de que? Vácuo.
Esse aqui também é na Alemanha, eu não sei aonde, mas é em algum lugar, eu não sei se é Falou Munique. uma vez que era Frankfurt. É Frankfurt, é isso mesmo. Olha isso. Então, todos esses. Esse aqui não está em ação, esse aqui vai começar a partir de 2018. Mas esses aqui já estão funcionando. Então, são vários experimentos para você detectar efeitos não lineares do eletromagnetismo. Por que você começou a pensar nisso? Porque o que a gente entende aí, o estudo mais assim, primordial da eletrodinâmica, lá desde os trabalhos de Euler Heisenberg, é que você tem aqueles campos elétricos e magnéticos críticos na natureza. Quer dizer, tem a própria QED, ela te dá um campo elétrico crítico, né, que é M2, massa do elétron ao quadrado, C3 sobre EH cortado. E te dá um campo magnético crítico, que é M2C2 sobre EH cortado. Então você tem a natureza, quer dizer, usando aqui a massa do elétron, né? Com a massa do elétron, a velocidade da luz, a carga do elétron, EH cortado, quer dizer, tudo isso que está na QED, você pode formar essa grandeza que tem dimensão de campo elétrico. Então, um campo elétrico na faixa de 10 elevado a 17 newtons por coulomb, por volt por metro. E dá esse campo magnético aqui na faixa de 10 a 9 Tesla. Então, o que você entende é que efeitos não lineares da elerodinâmica começam a ser sentidos para campos dessa ordem de grandeza aqui. E aí, claro, até há uns anos atrás não se tinha campos naturais dessa ordem de grandeza. Aí você vê agora com as estrelas de nêutrons, que você pode ter campos magnéticos muito intensos, né? E também, claro, nas vizinhanças do núcleo atômico, o campo magnético, por exemplo, o campo elétrico, né? Que o elétron no átomo de hidrogênio sente na camada no nível 1, né? Quando ele está muito próximo, é um campo elétrico muito intenso. Então, você pode já começar a pensar em efeitos não lineares para campos dessa ordem aí. Então, eu acho que agora, como você tem experimentos de muita precisão também no eletromagnetismo, experimentos de precisão de muitas casas decimais, você já começa assim, a ter a possibilidade de eventualmente medir algum efeito da não linearidade. E aí, então, se vem insistindo mais sobre isso. Também tem outras questões em jogo, que são questões assim, vamos dizer, até de moda. Com as teorias de corda, quando se instaurou assim, a era da teoria de cordas, no final da década de 90, se procurou ver como é que eu poderia obter uma eletrodinâmica a partir da teoria de cordas. Então, a eletrodinâmica que sai da teoria de cordas é Born-Infant. Então, a não linearidade, ela parece ser natural quando você fala de uma física mais fundamental. Agora, quando eles falam não linearidade, eles estão falando do campo elétrico magnético, numa ordem quarta, ou estão falando do fóton interagindo com fóton, bom, aí se você ou fóton interagindo com outras... Não, depende. Se você, por exemplo, falar do ponto de vista clássico, né, do ponto de vista de ondas, você está falando de campos elétricos e campos magnéticos que se acoplam. As equações de Maxwell, né, vamos ver já, elas perdem, né, aquele termo que é só, ela deixa de ser linear. Você tem, as equações de Maxwell vão passar a depender de potências do campo elétrico e do campo magnético. Do ponto de vista da teoria quântica de campos, se você quiser pensar não numa eletrodinâmica clássica, mas numa eletrodinâmica quântica, você estaria falando de fóton em alta interação. Você tem vértices, né? Uma teoria tipo Euler-Heisenberg, você tem 4 fótons em interação. Euler-Heisenberg te dá esse vértice aqui. Por exemplo, você tem o termo E2 menos B2 ao quadrado, quer dizer, o termo quântico nos campos. Aqui você tem E a quarta, E2, B2 e B a quarta. Então, você tem 4 fótons. E no termo E escalar V também ao quadrado. E você tem aqui 4 fótons. Então, na eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, você tem um vértice de 4 fótons interagindo. É a visão, se você olhar o Euler-Heisenberg, sob o ponto de vista da teoria quântica de campos. Né? Vamos ver esses tipos de luz, assim. Eles têm constante acoplamento. Isso. Eles estão interessados mais no E interno B, ou no E e B, ou no fóton. Então, nesses experimentos, eles estão interessados
também na propagação de ondas, vamos dizer, no campo elétrico e no campo magnético, mas também em você ter, por exemplo, propagação de onda eletromagnética, você vai olhar as relações de dispersão, por exemplo. Então você pode olhar o fóton mesmo, você vai estar interessado no fóton também. Mas nesses experimentos... Se ela olhar o cara. Oi? Se ela olhar a pegada. Ah, bom, aí você... Pegada. se ela errar na conta, o experimento aí não vai dizer a verdade, né? O experimento está errado, você que está certo. Outra coisa importante, assim, talvez eu dizer, é que, na verdade, né, você vai medir esses efeitos, né, como efeitos assim de, por exemplo, essas teorias, a gente vai ver aqui, prevêem de refringência do vácuo. Então você vai fazer experimentos com a luz polarizada num sentido, com a luz polarizada num sentido, você vai poder detectar, medir as velocidades dessas ondas, se são as mesmas ou não. Quer dizer, o aparecimento de uma birrefringência pode indicar que você está diante de uma não linearidade. Uma coisa interessante é o seguinte, Bohr-Nifeld não dá birrefringência. Para Bohr-Nifeld, você não, apesar de ser uma teoria altamente não linear, não tem birrefringência. Olha, Heisenberg tem birrefringência. Então, você pode também, através das experimentos de birrefringência, verificar qual é a melhor, qual seria uma boa proposta de modelo não linear. Então, hoje, vamos dizer assim, hoje, né, a discussão do eletromagnetismo, né, em termos de não linearidade, vem ganhando muita força. Até também porque se mostra, na relatividade geral, você mostra que a interação do gráviton com o fóton, ela induz não linearidade no eletromagnetismo. Tem vários trabalhos nessa direção. Quer dizer, se você considera o fóton um campo gravitacional muito intenso, então esse fóton que está num campo gravitacional muito intenso, o fato do campo gravitacional ser muito intenso, ele pode induzir uma alta interação entre fótons também. Então a própria gravitação vem dando esse sinal para nós hoje. E existe uma pesquisa bastante interessante, né, que não está fechada, mas que está em andamento, que é a possibilidade de você converter ondas gravitacionais em ondas eletromagnéticas. Quer dizer, você emite uma onda gravitacional e essa onda gravitacional ela pode transmutar numa onda eletromagnética por causa da interação gravito-fóton. Então tem, vamos dizer assim, o eletromagnetismo não linear, ele não é só, vamos dizer, justificado por si só. Você pode buscar um apoio para a não linearidade do eletromagnetismo na própria teoria de gravitação. Constante cosmológica, por exemplo. No universo com constante cosmológica, a constante cosmológica pode estar induzindo não linearidade do eletromagnetismo. Até o Novello tem trabalho sobre isso, Mário Novello do CETEP. Ele tem alguns trabalhos, eu já até fiz parte do banco de doutorado de estudante dele, em que ele vai nessa direção também. Constante cosmológica induzindo a linearidade do eletromagnetismo. Essa é uma discussão da gravitação. Você pode ter um campo gravitacional muito intenso, também induzindo a alta interação do fóton. Então, como hoje você já tem assim, acesso a experimentos, né, que medem, por exemplo, em regiões de campos gravitacionais muito intensos, tipo uma supernova, até mesmo um buraco negro, né, você já começa assim, estruturas astrofísicas com campos gravitacionais intensos. Então, o que você espera é que nessa região a luz ela possa começar a ter alta interação induzida como um efeito da gravitação. Então hoje eu acho que tem muitas razões para a gente considerar efeitos não lineares do eletromagnetismo. A gente aqui na Terra, o campo magnético é um Gauss, né? Aqui na Terra é 0,25 Gauss, mais ou menos, 1 quarto de Gauss. 1 quarto de Gauss. O LHC 10 a 4, né? No LHC são 8 Tesla, é praticamente 10 a 5. Um Tesla são 10 a 4. No LHC você tem campo magnético de 8 Tesla, mas cada Tesla é 10 a 4 Gauss. 8 vezes 10 a 4 Gauss, que é aproximadamente 10 a 5 Gauss, né? O campo magnético da Terra é 0,20, média, né? 0,25 Gauss. E o campo magnético das galáxias é mais baixo ainda. Tem galáxias que têm campo magnético na faixa de 10 a menos 3 Gauss. Então, porque aí tem uma distribuição muito grande, né? Então, os campos magnéticos são vetores, esses vetores pode
A soma não precisa ser grande, você está somando vetores. Mas se você pegar uma estrutura astrofísica como uma estrela de nêutron, magnetar, aí você pode ter campo magnético de 10 a 8 Tesla. Então, os campos magnéticos astrofísicos, né, galácticos, são baixos, mas em astrofísica você pode ter um campo magnético muito intenso. Agora, quanto mais. Eu tenho uma tese, depois eu vou te mandar, eu tenho uma tese que eu peguei na rede, aí, no archive, uma tese da Alemanha, está escrito em inglês, em que ela estuda assim, campos magnéticos astrofísicos, campos magnéticos do cosmos. Então tem um estudo bem interessante sobre isso. Nas estrelas, você tem de 10 a 8? É uma estrela de nêutron, por 10 a 8 Tesla. E daí Gauss? Em Gauss daria 10 a 12. 10 a 12 graus. Então, Tesla são 10 a 4 graus. Ou então só para isso. Fala, pode falar. Você estaria me dizendo que uma proposta tem que ser sair do mastro linear para qualquer outro eletromagnetismo não linear. Isso, para qualquer outro eletromagnetismo não linear. Por exemplo, a classe de modelos que você vem estudando não cai nessa categoria, porque você tem coisas que dependem do potencial. Esses modelos aqui, eles só dependem do field strength. Mas para qualquer modelo, as estrelas estão chamando. Qualquer opção, isso aí. As estrelas estão chamando. As estrelas estão chamando. Você poderia ter um bom laboratório para você, se você conseguir ter uma boa análise da luz dessas estrelas, né? Ela já nasceu star. Já é uma star, né? Já quer ser, né? Quer ser uma estrela cada vez mais brilhante, aí sim, né? Bom, então a próxima novela vai ser do Pará. É mesmo? É, o Nelson Mendes. Ah, é? Acho que 2 de meses. Aquela da Globo? É com aquela que mataram a filha, aquela. Glória Pires. Ah, a novela da Glória Pires? E ela gosta de fazer sempre. Ela gosta. E ela escolheu uma cidadezinha que era do Pará. Então deve ser coisa de madeira, deve ter toda essa questão das madeiras, da ambiental. É uma coisa do interior do Pará, então escolheu. O problema das novelas da Globo é que de repente você vem com uma proposta bacana de ecologia, de sustentabilidade, e a pouco vira sexo, né? Esse é o problema das novelas da hora, começa sexo, traição, você perde o sentido da novela, você perde o sentido. Mas você vê paisagem muito bonita. Agora uma novela está assim, já que a gente está falando de novela do Brasil, ontem começou O Rico e Lázaro, uma novela muito bacana da época da dominação babilônica de Israel. Mas está muito bem feito. Acabou a Terra Prometida, acabou ontem. O Rico e Lázaro. Mas é uma novela sobre. O nome da novela é Rico, eu não entendi muito bem por que esse título, mas é Israel 600 anos de Cristo, quando vem a dominação de Nabucodonosor. Mas o cenário é espetacular, cara. É lá da Record. A Babilônia está aqui. 8h40. De 8h40 às 9h30. Promete, muito bonita. O enredo. Ontem eu vi o primeiro capítulo, eles passaram na mostra do primeiro capítulo, cara. Mas assim, cara, parece que violento um pouquinho, né? Oi? Violento, apedrejamento. Poxa, cara, não, são coisas assim, aquele pessoal era violento, sobretudo a conquista da Babilônia, né? A Babilônia conquista Jerusalém, lá, Israel, e acaba que eles ficam 70 anos de escravo. Aí tem o Jeremias, entra em ação Daniel, Jeremias, né? É bonita a novela, mas assim. Mas essa novela é legal porque, como essa novela é da Rede Record, né? E eles prezam um pouco essa questão do sexo, você acaba não misturando muito, porque se fosse na Globo uma novela dessa, ia ter mais sexo do que a história da Bíblia. Né? Nada contra o sexo, mas você perde a história. Ao passo para uma novela dessa, como a da Glória Pires, deve ser uma novela do tema, importantíssimo. Mas aí você acaba discutindo não desmatamento, você acaba discutindo se a atriz apareceu nua, se transou ao vivo, se não transou ao vivo. A discussão vira isso, esse é um problema. Como aquela novela Pantanal. Pois é. Às vezes na novela da Globo a discussão acaba sendo o cara foi um beijo, um amasso violento, teve cena de sexo explícito, e aí você quer discutir o que? Ambientamento, terra dos índios, desmatamento. O pessoal está pensando muito os judeus não foram muito perseguidos lá na Babilônia. Assim, Sei.
Entraram Eles foram muito na cultura da Babilônia. Porque como escravo, para dar uma palavra não, mas eu também entendo o seguinte, porque o Nabucodonosor, isso eu sei, eu acho que a novela deve falar isso, mas assim, a história diz, né, a própria Bíblia diz o seguinte, que quando Nabucodonosor, a Babilônia, quando Israel caiu, quando Jerusalém caiu, ele levou para a Babilônia, ele não levou o povão, ele levou os nobres. Quem ficou escravo na Babilônia foram os nobres. Ele pegou todas as famílias mais ricas e mais nobres, inclusive o rei, mas o rei ele acabou cegou o rei, né, matou os filhos do rei, cegou, era rei Ezequias. Ele fala, a última coisa que você vai ver vai ser a morte dos teus filhos. Aí ele manda matar os filhos do rei e cega o rei. Fala, daqui para frente, a única imagem que você vai ter é da morte dos teus filhos. E aí o rei fica preso, morre bem velho, mas cego. E ele leva como escravo para a Babilônia todas as famílias ricas de Israel. Então por isso que esse pessoal já tinha um estudo, era um pessoal mais culto, né? E o povão ele deixa, que gosta de Jerusalém acabar com a plebe, né? E a plebe fica para trás, né? E aí depois de 70 anos, né? Quando eu acho que é Ciro, né? Ciro conquista a Babilônia, ele liberta os hebreus. 60 anos depois? Não, 60 anos. A escravidão do Egito são 400 anos, mas na Babilônia são 60, 70 anos. Eles ficam 70 anos escravos na Babilônia. Só 70 não. Depois, aí a Babilônia, quando eles voltam para a Babilônia, foi 600. Mais ou menos. A escravidão lá foi no século, exatamente, no século 6, mais ou menos. 600 até 530, 520. Ou 60, 70 anos. Ali que parece que a Bíblia começou a ser escrita, né? Não, segundo consta, a Bíblia começou a ser escrita por Moisés. Não, sim, tudo bem, mas parece que uma história que ali o pessoal povo escreveu Moisés, eles pode ser Babilônia, isso, pode ser. e eles tiveram muito acesso à cultura. Sei. E aí essa coisa de escrever... Pode ser que a Babilônia era muito avançada em termos assim, de ciência, de tudo, né? E essas famílias que foram para lá eram as famílias cultivadas, famílias que sabiam ler, sabiam escrever, então certamente foi aquele escravo, mas que se aculturou. Essa palavra escravo, o cara está tomando chibatada, o cara está a serviço. Exatamente. Está dominado, perdeu as riquezas, foi para lá, né? Mas a novela vai ser bem interessante, parece que é bem interessante nesse sentido. Ela mostra bem os profetas, aquela militância dos profetas, aí anunciando a queda de Jerusalém, interessante. Bom, fiz a propaganda, vamos voltar aqui. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as equações de campo. Então, aqui dentro do E, vamos fazer a variação lá em relação a Mi. Então, está lá, fazer a variação em relação a Mi. Então vamos lá, a variação do L vai ser a derivada do F em relação ao F vezes a variação do F. Então, variar F em relação a B aqui é a mesma coisa, eu derivo G em relação ao argumento G grande e vario G grande. Então vamos lá, quem é a variação do F? A variação do F está lá. É menos 1/4, aí vai ficar 2 vezes F mini delta F mini. É a variação do F. E, vou colocar aqui, a variação do G. Até depois falar com você. Você sabe que o pai do Pedro morreu por isso, né? Você conhece bem a família, né? Menos 1/4. Só que é o seguinte, aqui ó, esse termo aqui é menos 1/8, vamos escrever é menos 1/8 de epsilon mini capa lambda F mini F capa lambda. Certo? Daqui ó. Vamos botar tudo em cima. Epsilon mini capa lambda F mini F capa lambda. Porque na verdade é F dual. Tem o menos 1/4 e o meio entra por causa do dual. Vai ficar menos 1/8 disso aqui. Então a variação do G vai ficar menos 1/4 do epsilon mi capa lambda F mini delta ou F capa lambda, se a gente quiser, F capa lambda delta F mini. Mais, aí vai ter mais, né?
vou botar menos 1/8, vou colocar assim, menos 1/8, e aí aqui de novo, menos 1/8 do epsilon mi capa lambda, delta F capa lambda, F mi. Só que as duas coisas se somam, né? Por quê? Porque aqui eu tenho esse delta, eu posso trocar esses índices aqui. Eu posso, nesse segundo termo aqui, chamar o capa lambda de mini. E chamar o mini de capa lambda. Mas aí, eu agora posso passar esse mi aqui para frente, ele anda duas vezes, e posso passar o mi. Então, epsilon capa lambda mini é igual a epsilon mini capa lambda. E aí a gente vê que o segundo termo pode ser transformado no primeiro. Então, isso aqui fica menos 1/4. Então, esse é o delta G. Então, vamos voltar para cá. Nossa equação de campo, vou apagar de não, vai ser delta L. Então, vamos ter aqui. Vou chamar isso aqui de F', derivada primeira de F, né? E essa função F aqui de F. E aí o delta F, que é menos 1/2, tá? Então aqui vai aparecer esse fator menos 1/2, vai ficar menos 1/2 do F' de F, F mini, delta F mini. E aqui o outro termo, mais G' que G. Então aqui vai aparecer o fator menos 1/4. Menos 1/4. G' de G. Vai dar aqui o delta G, menos 1/4, epsilon mini capa lambda, F capa lambda, então está aqui, ó, epsilon mini capa lambda, aqui então aqui o F mini capa lambda, F capa lambda, delta F mini. Certo? Só que epsilon mini capa lambda, F capa, então só que se eu agrupar, tirar esse menos 1/4 aqui, colocar aqui, deixar um meio aqui e um meio aqui. Esse fator aqui, ó, 1/2 de epsilon mini capa lambda, F capa lambda, é o F tio mini. Vamos lá. Então a gente vai poder. E agora lembrar os contatos. Então aqui vai ter o F2 mini. Aí vamos lembrar o seguinte: quem é delta F mini? É dmi do delta mi menos dmi do delta ami. Como esse termo, esse fator aqui, esse F mini antissimétrico mini, esse termo aqui, eu posso esquecer esse termo aqui, só fazer troca de índice e botar um fator 2. Então, quer dizer, esse termo aqui, eu posso escrever devido a essa substituição aqui, como esse termo aqui, aquele termo é antissimétrico, eu posso pegar essa combinação, posso esquecer esse termo, que vai dar a mesma coisa aqui, e botar o fator 2. Então, vai ficar menos F' de F mini, dmi delta mi. Esse primeiro termo. E aqui é a mesma coisa. Quando eu substituir aqui, esse termo aqui pode cancelar, então vai dar para ele, devido à antissimetria do F mini, né, esse aqui é antissimétrico também, eu posso substituir esse termo aqui simplesmente por 2 vezes dmi delta mi. Tá certo. Então, de novo, esse fator 2 cancela esse fator 2, e aí a gente vai ter aqui menos um G' de G, F mini, 2 dmi delta ami. Tá lá.
Mas aí a gente já sabe o que a gente vai precisar para tirar a equação de movimento. Sempre que a gente faz o quê? Liberar o delta. Esse delta tem que estar livre. O que a gente faz? Integra por partes. Para liberar o delta, eu trago esse dmi cá para frente. Então, quando eu integro por partes uma derivada, eu ganho um sinal menos. Vai ficar mais dmi. E aí a derivada atuando em cima de tudo. F' de f vezes f no mi. E aí eu libero delta ali. E aqui a mesma coisa, eu vou liberar esse delta fazendo a integração por partes. Então essa derivada dmi, ela vai atuar aqui. Então a gente tirou a nossa equação de campo. Nossa equação dessa eletrodinâmica não linear, ela fica assim, dmi de f' de f mi mais g' de g f de mi. Igual um barco, né? Igual a zero. Se tivesse uma corrente, seria igual a um J ali. Então a gente recompõe Maxwell. Maxwell, isso aqui é zero, não tem G. G é zero, esse termo não tem. E para Maxwell, F de F é igual a F. Né? A gente falou, Maxwell é isso aqui. Então, claro, a derivada de F em relação a F é 1. Então fica dmi F mini igual a zero. Então, o caso de Maxwell está automaticamente contemplado quando G for zero e o F for o próprio F grande. Então essa é a equação de campo. Né? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui. Você gosta da cara branca? Que horas tem, gente? Aqui a gente tem 7h30. Então vamos fazer o seguinte. Então se a gente quiser olhar agora as equações, bom, claro, as identidades de Bianchi permanecem válidas porque nós não mudamos a definição do F mi. Então dmi F mi kappa mais dmi F kappa mi mais d kappa F mi igual a zero, identidade de Bianchi. Então dessa identidade de Bianchi a gente pode escrever ela sobre uma... Então essa aqui é a primeira equação de Maxwell, né? Seria a equação de Maxwell correspondente à equação de Gauss, né? De forma covariante. E essa equação aqui a gente sabe que a gente sempre pode escrever ou assim, ou então em forma dual. Então essa equação aqui pode ser escrita também dessa forma. dmi F til mini igual a zero. Beleza. Claro, aqui se eu quiser usar isso aqui, eu posso usar, eu derivo esse cara em relação a dmi vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Essa derivada aqui é zero, porque eu uso a identidade de Bianchi. Então vamos deixar assim, Então são as identidades de Bianchi. Então daqui tudo continua igual. O rotacional de E igual a menos dp dt. Então isso aqui não muda. Então fala de Lenz continua a valer e a equação de Gauss no campo magnético, também sem monopólio, está aqui. Então essas duas equações, que são as equações homogêneas, elas ficam valendo. Aqui se a gente quiser botar uma corrente externa, quer dizer, aqui a gente tem uma corrente de choque livre, se a gente quiser. Né? Então vamos dizer que a gente esteja trabalhando com as equações de Maxwell no VAR. Então vamos lá. Então vamos pegar essa equação, pegar mi igual a zero, mi igual a zero. Então a gente vai ter dmi F' de F, F mi, então F mi zero, mais G' de G, F til mi zero, igual a zero. Como esse F já tem o zero, esse só pode ser espacial. Então vamos ter DI do F' de F, F e zero, mais G' de G, F til
Então a gente sabe que a gente pode descer esse I0, ele desce 0I no sinal menos. Mas aí eu. Quer dizer, opa, ele fica mais no final. Vai ficar mais, tá? Ele desce I0 no sinal menos, mas aí 0I eu troco de novo, então vai ficar 0I no sinal mais. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui desce no sinal menos, mas aí eu troco, fica 0I de novo no sinal mais. Muito bem. Aí nós já sabemos, isso aqui é divergência de F' de F. E aí F0I é o próprio campo elétrico. O campo elétrico. Mais G' de G. F de 0I, o que era B? Volta lá atrás. G. É o B ou é menos B? É mais B. É mais B, né? Eu acho que é aí que a gente tinha até errado, né? É. Isso, F de 0I ou mais B. Então aqui fica B. Nossa. Então, essa é a equação de Gauss. Claro, no caso de Maxwell, não tem função G, isso aqui é 0, isso aqui vale 1, então fica a divergência de G é igual a 0, que é a equação de Gauss do campo elétrico. Então, no caso, vai estar aqui, né? Ele não tem cargas e correntes externas, né? Não tem, a gente está pegando o vácuo. Se a descrição seria isso aqui, seria um pouco. E na Lagrangiana, o que eu mudaria se tivesse? Se você quisesse colocar, você colocaria um acoplamento. Você pegaria aquele lagrangiano mais esse termo aqui, a mi j mi. Tá. Aí quando você variar em relação a mi, aparece o j mi, como termo homogêneo. Como no caso do spin. Oi? Como a gente faz no caso do spin. Isso, como a gente faz no caso dos spins. Isso mesmo. Então vamos lá. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, se a gente pegasse essa situação f de f, a gente pegar, por exemplo, f de f de Borel-Heisenberg. Vamos dizer que f de f seja o próprio f mais um certo alfa f2. Vamos colocar assim. E o meu g de g, vou colocar que seria, por exemplo, um beta g ao quadrado, para não violar a paridade. Então, como é que ficaria a nossa equação? Ficaria divergência. Então, a derivada disso aqui em relação a f é 1. Então, a primeira derivada aqui vai dar 1. Então, vai aparecer campo elétrico. Aqui vou botar alfa sobre 2 e aqui vou botar o beta sobre 2. Aí, quando eu derivar o f em relação ao f grande, eu vou produzir alfa f. Então, aqui vai aparecer o termo que vai ser mais alfa f campo escalar, campo elétrico, que é a derivada. Depois, quem é a derivada do G? Beta G. Aqui vai aparecer um beta G B. Isso aqui, então, igual a 0. Aí volta aqui de novo. Não estou lembrado. O meu F, ele dava o quê? O meio tinha 2 menos B2, não é isso? Que é F mini, né? F grande é 1/4 menos 1/4 de F mini, dá é 2 menos B2. E esse G aqui, eu me lembro se dava E escalar B, ou mesmo dá E escalar B, né? Então, a nossa equação ficaria assim, ó, divergência de D, de E, mais alfa sobre 2, é 2 menos B2 é mais beta é escalar B é escalar B mais é. Normalmente o que a gente faz é chamar isso aqui de, é como se faz o papel de um campo, aquele campo elétrico das cargas livres. É como se a gente tivesse um vetor de deslocamento elétrico, que é o campo elétrico, mais que vai fazer o papel da polarização, né? Então a gente tem aqui divergência. Então a gente pode escrever a equação assim, ó, divergência de D igual a 0. Onde D é essa grandeza
Então, por exemplo, se eu quiser calcular o campo de uma carga multiforme, se eu tivesse, por exemplo, uma carga multiforme, então isso aqui é a equação Mouvart, a equação homogênea, a equação do campo elétrico e a equação de cálculo do campo elétrico Mouvart. Ganha tudo altamente não linear, em termo cúbico em E, quadrático em B, linear em E, e aqui em termo quadrático em B. Não são sistemas só de ótica linear, ótica talvez não linear. não linear. Não linear, isso tudo que é não linear. Não, mas digo, eu só estou dando uma pergunta. As pessoas tipo do zero, sim. Como é que eles veem essa coisa? Acho que o Saulo pode dizer isso pra gente. Hein? Saulo? Mas eu nunca trabalhei muito com ótica. Não, mas o grupo lá ele mexe com ótica não linear, alguma coisa, ou mexe mais com ótica quântica? O grupo lá do Luiz é bem ótica quântica. O Moisés ele fez muito ótica, eu acho que ele já fez coisas de ótica não linear. Não linear, né? Mas, por exemplo, na pinça ótica, eu não acho, eles não veem, que é como ele está não falando, eles não linearidade. veem não linearidade, eles trabalham com ótica linear. É porque eu acho que nesse nível você não tem um campo tão intenso para não linearidade. O pessoal que chama ótica não linear significa, vamos dizer, um E mais uma coisa que aparece, né? Não via, né? Você perdeu o princípio da superposição. Por isso eu estou perguntando lá na como é que esse pessoal viu. Esse pessoal, de alguma maneira, renasce o Heisenberg, né? Mas eu não sei, por exemplo, até que. Realmente eu estou falando, é meu desconhecimento. Eu não sei como é que o pessoal da ótica, quer dizer, como o pessoal relaciona realmente uma eletrodinâmica clássica como essa, não linear, com a ótica não linear. Não sei. O que o pessoal. Claro, não está mais entrando em ação aí é o princípio da superposição. Você perde, devido à não linearidade, você perde a superposição. Mas eu não sei exatamente os modelos que são usados na ótica não linear, até que ponto eles buscam esses modelos de eletrodinâmicas não lineares, tipo Born-Infeld, Euler-Heisenberg, eletrodinâmica logarítmica, eletrodinâmica de. Eu acho que é Infeld-Hoffmann, tem uma eletrodinâmica Infeld-Hoffmann, eletrodinâmica exponencial, eletrodinâmica arcocentro, tem 10 eletrodinâmicas não lineares hoje em dia que a gente conhece, eletrodinâmica de Bronikov, eletrodinâmica, tem uma outra eletrodinâmica que eu acho que o Adler também, tem muitos modelos de eletrodinâmica não lineares. Eu acho que naquela minha lista de quase 40, 10 são não lineares. Mas eu não sei, por exemplo, qual é a relação da ótica não linear com essas eletrodinâmicas em particular. Isso eu não sei. Vamos lá. Então, se você quiser calcular. Essas não lineares são tudo desse tipo aí. Tudo desse tipo. Essas categorias, dependendo da função F, G, você muda a vontade. Tem outros também. Você pode colocar todas no logaritmo, todas essas que está falando, são 10 nessas categorias você pode. E divergência, se você tiver uma carga pontiforme, por exemplo, na origem. Mas se eu quisesse calcular o campo elétrico dessa carga, eu calculo pelo D, eu sei quem é o D. Então, imagina, eu tenho uma carga elétrica pontiforme na origem. Então, o meu problema tem uma simetria esférica. Então, é claro que essa equação aqui a gente resolve pela lei de Gauss, pelo teorema de Gauss. Então, eu sei quem é o meu D. D vai ser Q sobre 4, esqueci o epsilonzinho, 4π R2. R chapéu. O meu campo D é um campo esfericamente simétrico radial. E aí, eu imagino, carga pontiforme, campo magnético é zero. Então, esse termo aqui não tem, e esse termo aqui não tem. Então, eu teria alguma coisa assim, meu campo elétrico, quer dizer, meu D é esse, como tudo aqui, eu imagino que tem uma simetria radial, eu teria E mais alfa sobre 2 é 3, que aí meu campo é ao quadrado, vai ficar R chapéu, vai ficar E2, com esse cara aqui vai dar E3, isso aqui vai ficar Q sobre 4π R2. Então é só resolver uma equação do terceiro grau em E, coisa que a gente sabe fazer, só resolver essa equação do terceiro grau que você tira quem é o campo elétrico, certo? A gente pode ver então, né, quer dizer, se provavelmente o campo ainda vai divergir na origem. Tá? Então é só, quer dizer, você pode tirar o campo elétrico que você quiser usando essa equação por dentro. Mas então vamos resolver isso agora.
Estou mais interessado depois na propagação das ondas. Então tá bom, a equação para esse modelo especial aí, que a gente pode vir a considerar, vamos dizer, para esse modelo especial aí, vamos escrever a nossa equação de Gauss, vamos escrevendo as leis, nesse caso especial, vamos nos concentrar nesse caso especial. Então a gente vai ter divergência, vamos colocar assim, divergência de E, que é a parte maxwelliana, mais alfa sobre 2, divergência de E2 menos B2 mais e alfa sobre 2. Acho que era para ser, não acabei a equação. Acho que era. Ah, não, tá certo. É alfa sobre 2, porque E2 tinha E2 menos B2 sobre 2. Tá, alfa sobre 2. E o G grande é escalar B. Tá certo? Então aqui fica mais beta. Divergência de E escalar B. B. Então isso aqui seria a equação de Maxwell, a primeira equação de Maxwell no Gauss, a equação de Gauss, do campo elétrico. Que é dela que nós vamos precisar depois usar para tirar as ondas, né, para poder tirar as relações de dispersão. Aí depois nós vamos ter rotacional de E, isso aqui não mudou. Divergência de V igual a zero também não mudou. E agora vamos pegar Faraday-Lenz, que é essa equação aqui. Vou pegar agora Ni igual a I, Faraday-Lenz, não, Ampère-Maxwell, né? Faraday-Lenz está lá. Então vamos pegar agora a equação para a parte espacial. Ni espacial. Então isso aqui vai ficar Ni I, Ni metil. Então tá, então a gente vai ter. Então esse cara aqui agora pode ser zero, então nós vamos ter D0, DDT, do F' de F, F0I. Mas esse índice agora também pode ser espacial. Agora eu vou poder botar aqui um DJ, do F' de F, FJI. Mas, mesma coisa aqui. DDT, do G' de G, FX0I, mais o G' de G, mais agora a parte espacial, mais DDJ, do G' de G, FXJI, igual a zero. Vamos fazer os abaixamentos de índice. Então, S0 em cima, S menos F0 embaixo. JI em cima, S, JI embaixo. FX0 em cima, S, FX0 embaixo. E esse J em cima, S, J embaixo. Então a gente já sabe, isso aqui é o campo elétrico. Então a gente vai ter menos DDT, que é o tempo que daria, no caso de Maxwell, da corrente de deslocamento. Campo elétrico. Aí. Depois desse cara aqui é menos FJ e kappa. E aí aqui a gente vai ter o DJ do F' de F, BK. Que é o tempo, né? Onde vai sair o rotacional do B. Depois, nós temos que saber.
Aí agora, dita para mim aí, gente. O F2, 0 e 1 embaixo é o DI, é isso? Isso. Mais DI. Vai ficar aqui menos, mais DDT, então vai ficar menos DDT do G' de G, DI.